Fala galera do AGV Tech, hoje a gente vai voltar no tempo para reviver a era das locadoras de games. Sabe aquele cheirinho de fita velha? Então prepara o coração e vem com a gente. As sextas-feiras à tarde, nos anos 90, fervilhavam com a expectativa de uma coisa: alugar um cartucho de videogame para o fim de semana. Era um ritual sagrado para toda uma geração de crianças brasileiras, um momento aguardado com ansiedade durante toda a semana. A sexta-feira não era apenas o fim das aulas, mas o início de uma aventura que começava muito antes de ligar o console. A campainha da escola era nossa largada, nos lançando numa corrida até a locadora do bairro, mesada na mão, sonhos na cabeça. Era uma disputa silenciosa, cada um tentando chegar primeiro para garantir aquele cartucho cobiçado, o lançamento da semana ou o clássico favorito. As ruas se enchiam de bicicletas, risadas e conversas animadas sobre qual jogo seria o escolhido dessa vez. Nada de lojas online, nada de downloads digitais, apenas a esperança de que seu jogo ainda estivesse na prateleira. Cada visita era uma surpresa. Às vezes, o jogo desejado já tinha sido levado. E era preciso improvisar, descobrir novos mundos, experimentar títulos desconhecidos. A frustração de ver a prateleira vazia era compensada pela empolgação de encontrar uma raridade esquecida. O ritual começava com o clássico assopro no cartucho, um gesto de esperança contra a poeira e o destino. Era quase um feitiço, uma tradição passada de irmão para irmão, de amigo para amigo. O som do ar atravessando o plástico era o prenúncio de horas de diversão. E quem sabe, de finalmente zerar aquele jogo impossível. A locadora era mais que uma loja. Era um clubinho, cheio do cheiro de plástico e do zumbido das TVs de tubo. Ali, amizades se formavam, dicas eram trocadas, e cada criança tinha sua história para contar. Era um ponto de encontro, um lugar onde todos compartilhavam a mesma paixão e onde o tempo parecia passar mais devagar, embalado pelo brilho das telas e pelo som dos controles. Por alguns poucos reais, a gente pegava emprestado um portal para outro mundo, pronto para um fim de semana de aventura. O dinheiro suado da mesada ganhava um valor especial, transformando-se em horas de diversão, desafios e descobertas. Era um investimento em memórias que duram até hoje. A peregrinação de sexta-feira era só o primeiro nível. O jogo de verdade estava prestes a começar. Caminhando de volta para casa, o coração batia acelerado, imaginando as fases, os chefes e as histórias que aguardavam. Era o início de um fim de semana mágico, onde cada cartucho era uma promessa de diversão e amizade, e cada sexta-feira, uma nova chance de viver tudo de novo. Entrar na locadora era como atravessar um portal mágico para um paraíso digital, onde cada visita prometia uma nova aventura. O cheiro de plástico das caixas misturado ao ar-condicionado criava uma atmosfera única, quase sagrada para quem amava videogames. O som das conversas animadas, risadas e o tilintar das chaves dos armários completavam o cenário. Prateleiras forradas com caixas plásticas coloridas se estendiam até onde a vista alcançava, cada uma prometendo um universo inexplorado. As capas, muitas vezes misteriosas ou exageradas, eram nossa única guia para decidir qual mundo visitar. Era impossível não se perder entre tantas opções, imaginando as histórias por trás de cada arte. A gente escaneava os títulos com olhos brilhando de expectativa. Chrono Trigger, Zelda, International Superstar Soccer Deluxe. Cada nome carregava uma lenda, uma promessa de horas inesquecíveis. O simples ato de segurar uma caixa já fazia o coração bater mais forte, como se o jogo já começasse ali, na escolha. TVs de tubo exibiam gameplays pixelados, mostrando os últimos lançamentos ou clássicos eternos, atraindo todos para perto como se fossem vitrines mágicas. Era comum ver uma pequena multidão reunida, torcendo ou comentando cada movimento na tela, sonhando em ser o próximo a jogar. O dono da loja era quase um guardião de segredos, conhecendo cada título, cada história.
e sabendo exatamente se o jogo dos seus sonhos estava disponível ou se já tinha sido levado por outro sortudo. Às vezes, ele até sugeria um título desconhecido, mudando o rumo do seu fim de semana. Escolher era uma verdadeira cerimônia, feita com calma e muita discussão entre amigos. Uma única escolha podia definir todo o seu fim de semana, trazendo vitórias épicas ou derrotas frustrantes. Era um momento de expectativa, quase um ritual de passagem. Sem internet, sem reviews, sem spoilers, só instinto, boatos de colegas e a emoção do desconhecido guiavam nossas decisões. Cada dica sussurrada, cada história exagerada sobre um jogo difícil ou secreto alimentava ainda mais a imaginação. Cada aluguel era um salto de fé, uma aposta em uma nova aventura. Sair da locadora com a caixa na mão era como carregar um tesouro, com a promessa de horas de diversão e descobertas esperando em casa. A caçada pelo jogo perfeito era uma dança entre a esperança e a realidade. Cada visita à locadora era uma aventura, um ritual quase sagrado para quem cresceu nos anos 90. O coração batia mais forte ao atravessar aquelas portas, sentindo o cheiro de plástico dos cartuchos e ouvindo o burburinho das crianças debatendo qual seria o melhor jogo do fim de semana. Encontrar aquele lançamento bombado na prateleira parecia ganhar na loteria. Era como se o universo tivesse conspirado a seu favor. E por um instante, tudo era possível. O brilho nos olhos ao segurar o cartucho desejado era inconfundível. Uma mistura de orgulho e pura alegria. Mais frequentemente, a decepção batia. Uma plaquinha de alugado, onde seu jogo dos sonhos deveria estar. O vazio na prateleira parecia zombar da sua expectativa. E a esperança se transformava em frustração. Era preciso improvisar, repensar toda a estratégia. Forçados a se adaptar, a gente arriscava numa capa misteriosa. Às vezes, a arte chamativa prometia aventuras incríveis, mesmo sem saber nada sobre o jogo. O mistério era parte da diversão, e a imaginação corria solta. Ou então, confiávamos na dica sussurrada de um amigo, aquele segredo passado de ouvido em ouvido, como se fosse um código especial. As recomendações dos colegas eram valiosas e podiam transformar um jogo desconhecido em uma experiência inesquecível. Às vezes, esses riscos levavam a joias escondidas. ActRaiser, Earthworm Jim, jogos que a gente nunca planejou amar, mas que acabavam marcando nossa infância. Descobrir um novo favorito por acaso era uma das maiores recompensas. Outras vezes, a gente acabava com umas bombas, jogos que eram quase impossíveis de jogar ou simplesmente chatos. Mas até esses fracassos viravam histórias para contar, piadas internas entre amigos, memórias que faziam parte da jornada. A locadora era mais do que jogar. Era sobre a emoção da descoberta, o suspense da escolha e a alegria de compartilhar tudo isso com os amigos. Era um ponto de encontro, um lugar onde nasciam amizades e rivalidades saudáveis. Cada escolha era uma lição de risco, recompensa e resiliência. Aprendíamos a lidar com a decepção, a celebrar as pequenas vitórias e, acima de tudo, a valorizar o processo de escolher. No fim, era essa mistura de agonia e êxtase que tornava cada ida à locadora inesquecível. Com o cartucho em casa, o fim de semana virava uma corrida contra o relógio. A missão: zerar o jogo antes do prazo de devolução de domingo. Sono e refeições ficavam em segundo plano para sessões maratonistas. O brilho da TV, nossa única luz. Perder um save era uma tragédia digital, mas a gente seguia em frente. Amigos e irmãos se juntavam, passando o controle, compartilhando a jornada. Cada vitória era coletiva, cada derrota uma lição compartilhada. A urgência fazia cada momento valer a pena. A gente não estava só jogando, a gente estava numa missão juntos. Fazer o jogo funcionar era uma aventura à parte.
Conectar consoles em TVs antigas exigia uma boa gambiarra brasileira, improvisos e jeitinhos criativos. Chaves RF, cabos emaranhados e ajustes infinitos eram a norma. Controles quebrados? A gente virava técnico amador, remendando com o que tinha. Cada concerto era um distintivo de honra, prova da nossa determinação. A gente não era só gamer, a gente era resolvedor de problemas. Nossa criatividade mantinha a aventura viva. Antes da internet, informação era ouro. Preso num chefão? Você recorria aos amigos, às dicas do pátio da escola e às sagradas folhas de senha. Revistas como Ação Games eram nossos guias, cheias de detonados e segredos. As senhas eram escritas com cuidado, um erro e horas eram perdidas. Essas anotações e revistas viravam artefatos preciosos, compartilhados entre amigos. A caçada pelo conhecimento era tão emocionante quanto os próprios jogos. Nossa comunidade foi construída na partilha, colaboração e descoberta. A era dos cartuchos se esvaiu com a chegada dos CDs e novos consoles. PlayStation e Saturn trouxeram mundos maiores e jogos mais baratos, facilitando a posse do que o aluguel. A pirataria e a internet mudaram tudo. Para que alugar se você podia ter ou baixar? As locadoras lutaram para competir com essa nova realidade. A internet substituiu as revistas e os downloads digitais substituíram as idas físicas. O templo dos pixels virou uma relíquia, superado pelo progresso. A era de ouro das locadoras terminou em silêncio. Hoje, jogar é instantâneo e global, mas algo especial se perdeu. Alugar era um ritual. Antecipação, descoberta e comunidade. Tudo junto. A gente lembra dos cheiros, da emoção, das vitórias e derrotas compartilhadas. A escassez tornava cada jogo precioso. A colaboração tornava cada desafio social. A gente aprendeu paciência, criatividade e a alegria da jornada. A locadora nos moldou, deixando um legado muito além dos próprios jogos. Seu espírito vive em nossas memórias e na forma como jogamos juntos. As histórias de aluguel de jogos são preciosas demais para sumirem. Compartilhá-las mantém o espírito daquela era vivo para as novas gerações. Pergunte aos amigos sobre o primeiro aluguel deles, a maior decepção, a gambiarra mais louca. Essas memórias nos conectam, nos lembrando das raízes do jogo na diversão e na amizade. Poste sua história favorita, ligue para um amigo antigo, mantenha a lenda viva. Os jogos eram temporários, mas as memórias e amizades são nossas para sempre.